mais um vídeo aqui no canal Ao Encontro da Química, mais um da série Segunda da Química no Enem. Esse que é o 10º vídeo dessa série e traz como conteúdo funções orgânicas. Apesar de ser um vídeo com mais questões do que outros aqui dessa série, promete ser um vídeo curto, já que quando se fala em funções orgânicas se resume em conhecer qual o grupo funcional que caracteriza cada uma dessas funções. Então vamos lá. A primeira questão, uma questão de 2019, diz o seguinte: o 2-BHA é um fenol usado como antioxidante para retardar a rancificação em alimentos e cosméticos que contêm ácidos graxos insaturados. Esse composto caracteriza-se por apresentar uma cadeia carbônica aromática mononuclear, vou destacar isso aqui, aromática mononuclear, apresentando um grupo substituinte tercibutil na posição orto e o grupo metox na posição para. Então acredito que essa informação é a que vai levar a gente para o gabarito dessa questão. Então vamos lá. Primeiro o seguinte, quando eu falo que a minha cadeia é aromática mononuclear, estou vendo que todas aqui são mononucleares. Mas estou vendo também que nem todas aqui são aromáticas. Essa cadeia, por exemplo, não é aromática. Para ser aromática, ela precisaria ter aqui os 6 carbonos formando o ciclo e 3 duplas ligações intercaladas. A gente já pode estar descartando a letra D. Quando eu falo em fenol, eu vejo que realmente todas essas outras alternativas que sobraram são da função fenol. Isso está claro quando eu vejo o grupo hidroxila ligado diretamente ao composto aromático. Agora eu tenho que ver em relação a esses grupos e as posições, porque quando eu falo tercibutil, é um carbono que está ligado a outros 3, como é o caso que acontece aqui na letra D, na letra E, na letra B e na letra C. Isso aqui não é o tercibutil, então eu já posso estar descartando a letra A e a letra D. Outra informação que ele coloca é que é na posição orto. Lembrando que posição orto a gente considera, no caso desse composto, o carbono 1 como sendo o grupo da hidroxila. Esse é o carbono 2, como esse aqui também poderia ser. Esse o 3, aqui o 3 e aqui o 4. Posições 1, 2, 1, 3 e 1, 4, a gente lembra das posições orto, meta e para. Para ele estar na posição orto, esse grupo tercibutil teria que estar exatamente em um carbono vizinho à hidroxila. Então o que a gente observa? Já dá para descartar aqui a letra B também, porque eu tenho o tercibutil, mas ele está na posição meta, comparando-se aqui o carbono da hidroxila, ok? Então a gente já tem aí letra D, letra B e letra A como eliminadas, ficando aqui a letra E e a letra C. O que é que tem de diferente aqui? A gente tem o mesmo composto, né, aromático com OH, tem o tercibutil. A diferença é exatamente nesse grupo, que o que é o grupo metox? O metox vem da função éter. Metox é como se eu tivesse um carbono ligado a um oxigênio e ligado a essa minha cadeia principal, como ocorre aqui na letra E. Nesse caso, eu não tenho um grupo metox. Aqui, para falar a verdade, eu tenho um carbono ligado ao H, um carbono saturado. Aqui seria uma função álcool, ok? Então, o gabarito aqui da nossa questão, a gente pode estar citando com a letra E, pois ele é um fenol que tem o grupo tercibutil na posição orto e tem o grupo metox na posição para, ok? Composto aromático. Então, letra E, gabarito da nossa primeira questão. Já a segunda questão, de 2018, traz o seguinte: as abelhas utilizam a sinalização química para distinguir a abelha rainha de uma operária, sendo capazes de reconhecer diferença entre moléculas. A rainha produz o sinalizador químico conhecido como ácido 9-hidroxidec-2-enóico, enquanto as abelhas operárias produzem o mesmo ácido aqui, só que com a diferença, ácido 10-hidroxidec-2-enóico. Nós podemos distinguir as abelhas operárias e rainhas por sua aparência, mas entre si elas usam essa sinalização química para perceber a diferença. Pode-se dizer que vem por meio da química.
Então pergunta: as moléculas dos sinalizadores químicos produzidas pelas abelhas rainhas e operária possuem diferença onde? Seria na fórmula estrutural, na fórmula molecular, na identificação do tipo de ligação, contagem de número de carbonos, identificação dos grupos funcionais. Se a gente observar aqui que ele está falando exatamente na terminação oico e tem um grupo hidróxido, então não poderia estar afirmando aqui que seria a letra E. Vai ter o mesmo grupo funcional. Pela ideia de ter DEC2 enóico, nos dois, eu estou falando de duas cadeias que tem aí 10 carbonos, também não seria a letra D. Quanto ao tipo de ligação, as ligações envolvidas aqui são do tipo covalente, também não seria uma opção aqui a levar em consideração. O que na realidade está diferenciando aqui não é nem a fórmula molecular, porque a fórmula molecular é a quantidade de carbono, hidrogênio e oxigênio que esse composto vai apresentar. O que está diferenciando realmente aqui é a posição desse grupo hidroxila. Então a gente pode estar falando que ele está variando aqui na sua fórmula estrutural. A gente até pode dizer que essas duas substâncias apresentam uma isomeria, que é o que a gente conhece como isomeria constitucional ou isomeria plana, né? No caso aqui de posição, beleza? Então a gente pode estar falando que o gabarito dessa segunda questão seria a letra A, quando fala que a única coisa que existe realmente de diferente nessas duas estruturas é exatamente a posição do grupo hidroxila. Portanto, a fórmula estrutural vai estar com uma diferença aqui apresentada, beleza? Já para a terceira questão, a curcumina, substância encontrada num pó amarelo alaranjado, extraído da raiz da curcuma ou açafrão da Índia, aparentemente pode ajudar a combater vários tipos de câncer, mal de Parkinson, Alzheimer e até mesmo retardar o envelhecimento. Usada há 4 milênios por algumas culturas orientais, apenas nos últimos anos passou a ser investigada pela ciência ocidental. Essa é a estrutura da curcumina, vou aumentar aqui para ficar mais visível, e aí ele pede o seguinte: na estrutura da curcumina, identificam-se grupos característicos referentes a que função? Olha lá, a primeira função que eu destaco aqui é exatamente essa função, onde eu tenho o grupo hidroxila ligado a um carbono com dupla ligação. Para quem não sabe que função é essa, que caracteriza um enol, ok? Enol. Eu tenho um enol bem aqui nessa alternativa. Outra função também que apresenta-se aqui é exatamente quando eu tenho um grupo OH ligado a um composto, a um carbono de um composto aromático, ok? A gente viu isso na primeira questão. Isso aqui caracteriza a função fenol. E outra função que a gente tem aqui é exatamente essa que apresenta o oxigênio entre átomos de carbono, que é a função éter. Então, a gente não está vendo nenhuma alternativa com 3 dessas funções. A gente vai procurar aqui qual dessas alternativas traz realmente 2 funções que aparecem aqui. Apareceu algum álcool? Não. Apareceu éter e fenol? Sim. Então, a gente poderia estar falando que o nosso gabarito é a letra B. Vamos só analisar as outras. Não apareceu a função éster, não apareceu a função aldeído, então não tem dúvida que o gabarito dessa questão é a letra B. Até mesmo porque essas outras funções que aparecem aqui do outro lado são praticamente as mesmas. Olha, aqui é o mesmo grupo éter e aqui é o mesmo grupo fenol, ok? Gabarito letra B. Questão do Enem de 2017. O biodiesel é um combustível obtido a partir de fontes renováveis que surgiu como alternativa ao uso do diesel do petróleo para motores de combustão interna. Ele pode ser obtido pela reação entre triglicerídeos presentes em óleos vegetais e gorduras animais, entre outros, e álcoois de baixa massa molar como metanol ou etanol, isso na presença de um catalisador de acordo com essa equação. Vou aumentar aqui para a gente ver realmente essa reação citada aqui. E aí a questão, o comando da questão pede o seguinte: a função química presente num produto que representa o biodiesel até uma dica já para você. Toda vez quando falar em biodiesel, você vai lembrar da função éster,
ok? A gente tem aqui dois produtos, só que esse aqui a gente está falando do propanotriol, que é também conhecido como glicerol, muito utilizado aí na produção de resinas, ok? Mas aqui, quando fala realmente biodiesel, ele está fazendo o que? Ele está fazendo aqui uma reação como se fosse o inverso da esterificação. Ele está pegando aqui então, se a gente for analisar aqui, os álcoois utilizados, eles estão realmente quebrando essa ligação e formando o que? Formando éster, que é o que caracteriza aqui o nosso biodiesel, ok? Lembra aí, associa biodiesel, função éster. Éster por quê? Porque temos aqui o C-O, O entre átomo de carbono. O que diferencia realmente o éster da função éter é que um dos carbonos está ligado a um dupla O, um carbonilo, beleza? Gabarito letra B. Mais uma, essa de 2015, uma forma de organização de um sistema biológico é a presença de sinais diversos utilizados pelos indivíduos para se comunicarem. No caso das abelhas da espécie Apis mellifera, os sinais utilizados podem ser feromônios. Para saírem e voltarem de suas colmeias, usam um feromônio que indica a trilha percorrida por elas, que é o composto A, esse aqui. Quando pressentem um perigo, expelem um feromônio de alarme B, aqui o composto, que serve de sinal para um combate coletivo. O que diferencia cada um desses sinais utilizados pelas abelhas são as estruturas e funções orgânicas desses feromônios. E aí vem o comando. As funções orgânicas que caracterizam os feromônios de trilha, que é o composto A, e o de alarme, que é o B, são respectivamente quem? Então, se a gente analisar, o da trilha vai ser esse composto A, como diz aqui no enunciado, e a gente está vendo uma hidroxila ligada a um carbono saturado. Isso caracteriza a função álcool. Só em ser álcool a gente já chega num gabarito da questão letra A. Mas vamos aqui para o B. O B a gente tem aqui COO, isso é uma forma condensada de se escrever o C-O-O, função éster, ok? Aqui a gente tem a função álcool e aqui a gente tem a função éster, gabarito, letra A. Mais uma, agora de 2012, a produção mundial de alimentos poderia se reduzir a 40% da atual sem a aplicação de controle sobre as pragas agrícolas. Por outro lado, o uso frequente desses agrotóxicos pode causar contaminação em solos, águas superficiais, subterrâneas, atmosfera e alimentos. Os biopesticidas, tais como a piretrina e a coronopilina, têm sido uma alternativa na diminuição dos prejuízos econômicos, sociais e ambientais gerados pelos agrotóxicos. Olha o comando. Identifique as funções orgânicas presentes simultaneamente nas estruturas dos dois biopesticidas apresentados. Então, quando ele fala aqui simultaneamente, a gente deve estar imaginando as funções que aparecem tanto em um composto como no outro. Se a gente analisar aqui, a gente tem um grupo funcional. Deixa eu ver aqui. A gente tem um grupo funcional aqui, C-O-O, que é a função éster, e a gente tem um outro grupo funcional aqui, que é o C-O entre átomos de carbono, que é a função cetona, ok? Vamos só identificar se eles aparecem aqui no outro composto. A gente tem aqui a função cetona, C-O entre átomos de carbono, e temos também aqui a função éster, C-O-O. Nesse composto, nesse segundo composto, aparece uma outra função que é a função álcool, mas como ele pede aqui os que estão realmente simultaneamente, ou seja, presentes nos dois compostos, então o nosso gabarito vai ser letra B. Então é isso, como eu falei, esse vídeo é um vídeo bastante curto, até mesmo porque fala em grupos funcionais, não tem muito o que discutir, a ideia é conhecer. Quem conhece os grupos funcionais praticamente é meio caminho andado quando se fala em funções orgânicas. Muitas questões como essas aqui do Enem estão cobrando apenas a identificação da função orgânica. Tem dúvidas sobre essas funções? A ideia é que você faça o quê? Que você pegue uma folha de caderno e comece a desenhar esses grupos funcionais, ok? De forma indireta você vai começar a aprender realmente qual a função, qual o grupo funcional que caracteriza cada função, beleza?
Tchau, tchau. Até o próximo vídeo aqui no canal Ao Encontro da Química.